Porto 360. Apoio Modal GR. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. É claro e notório para todos que o Porto 360 conquistou este espaço no setor portuário, mas nós não poderíamos fazer isto sozinho. E sempre tenho acompanhado comigo grandes atores. E hoje vou conversar com dois deles. Meu primeiro convidado é Wagner Pereira, que é consultor da Navis. Wagner, obrigado pela tua presença aqui. Fico muito contente em te ter, porque me recordo há algo em torno de 15 anos atrás que nós falávamos muito sobre isso, né? De um espaço dentro da mídia para debater a maior joia que temos na nossa região, que é o Porto de Santos. Sem dúvida. Olá, Maxson, Montenegro, aos telespectadores. Gostaria de desejar primeiramente sucesso ao programa Porto 360 e que ele se notorize por informação de qualidade de uma forma simples para que as pessoas possam entender essa nossa joia. E muito obrigado pelo convite. Meu segundo convidado vem diretamente de Brasília, é Luiz Cláudio Montenegro, que eu chamo de forma bastante carinhosa de meu presidente. Meu presidente, obrigado pela presença aqui com a gente, que prazer enorme te ter aqui debatendo neste espaço tão importante para o nosso setor portuário chamado Porto 360. Olá, Maxwell, olá, Wagner. Primeiro queria começar parabenizando, Maxwell, pelo projeto. Realmente debater logística em um país de dimensões continentais é um desafio importante e debater Santos, que tem a sua complexidade pelo seu tamanho, sua importância, ainda mais, apimenta ainda mais esse desafio. Parabéns pela iniciativa e estou aqui para a gente poder fazer esse debate importante aí sobre o sistema logístico do Brasil. Montenegro, eu já não vou me furtar de te fazer este questionamento. Eu quero começar por você. A gente percebe o desenvolvimento de outros portos no Brasil, no Arco Norte, no Arco Leste e também no Arco Sul. Algum destes portos oferecem risco de alguma maneira para o Porto de Santos? Essa pergunta é uma pergunta que sempre surge, Maxwell, quando nós estamos falando de planejar um sistema de transporte. E aí eu falei a palavra sistema, não foi à toa. Teve uma vez que conversando com um colega, eu falei, o sistema portuário, ele disse, não, nós estamos um pouco longe de ter um sistema, a gente tem um setor portuário, mas não funciona como um sistema. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa observar na sua pergunta é que nós temos um sistema logístico brasileiro e assim ele tem que funcionar. Né? Assim, eu acho que a competição ela é saudável, mas as alternativas são importantes. Né? Sempre existe um trade-off aí entre o ganho de escala, né? Ou seja, seria importante que o Porto de Santos movimentasse o máximo de carga possível para usar o máximo da sua capacidade, mas tem aí um outro lado, que é a questão do nível de serviço que você consegue oferecer. Sempre que você avança no limite da capacidade, você começa a estressar o nível de serviço. Então, você começa a formar fila, começa a ter dificuldades operacionais. Então, é preciso olhar isso e aí entender que o Brasil tem um conjunto de facilidades logísticas que podem ser utilizadas de forma complementar e que podem aí, cada um dentro da sua importância, cada um dentro das suas vantagens competitivas, atendendo aí ao interesse, que é o principal objetivo da logística, ao interesse do usuário, que vai determinar aí qual das alternativas escolher. Montenegro, se você me permitir, eu, de forma bastante proposital, convidei você e o Wagner para que a gente pudesse fazer essa dobradinha entre o teu conhecimento, não só logístico e de infraestrutura, e também de políticas do setor portuário, com a relação sistêmica, né, Wagner? Você é um profundo conhecedor disso e me parece que a gente chegou no limite daquilo que o sistema pode prover, principalmente para o setor portuário. Está na hora de infraestrutura, né? Eu acho que o Montenegro foi muito feliz na colocação dele, né? Não é um sistema que nós temos portuário, nós temos um setor portuário muito diversificado e cada qual com a sua particularidade. Você tem este entendimento também, Wagner? Sim, absoluto. E eu vou adicionar um pouquinho mais com relação a sistemas, né? Porque a gente vê uma
preparação, comparando o Brasil com outros portos, de terminais já fora daqui que já estão anos-luz na questão de automação, na questão de tecnologia e automação robotizada de processos. Isso tudo faz com que o nível de serviço que o Montenegro mencionou se elevem. E eles são muito importantes, porque para você tornar um porto competitivo, você precisa olhar o binômio, né? Preço e serviço ofertado. Para esse serviço ser de uma qualidade maior, você precisa ter um custo baixo. Como você tem um custo baixo? Se você tem uma matriz de transporte equilibrada, se você consegue prestar um serviço modal diferenciado, mais uma prestação de serviço operacional de alto nível, sem erros, sem retrabalhos, isso tudo traz esse nível de serviço lá em cima e possibilita que esse sistema portuário possa operar na sua plenitude sem afetar o maior interessado, que é o usuário do porto, né? Então, na minha visão, adiciono também a questão de automação e a questão de processos automatizados para que a gente possa atingir esse nível de serviço que o Montenegro mencionou. Montenegro, deixa eu te pedir essa aula, né? Eu sei que você é um profundo conhecedor. Você conseguiria, principalmente, dar esta informação para essa audiência enorme que nós temos? De que maneira estão posicionados os portos do Arco Norte, do Arco Leste e do Arco Sul, de uma maneira geral? Como é que você tem a percepção de atuação desses portos do Brasil? Tá, vou tentar te responder mais objetivamente agora dessa vez. Vou tentar te responder sobre essa competição que se dá como alternativas para um usuário, né? A gente tem um país de dimensões continentais, né? E aí é bom a gente fazer uma comparação com modelos mundiais e como é que isso funciona. Essa mesma discussão ela acontece, por exemplo, na Comunidade Europeia. Você tem lá várias alternativas, né, de portos e de corredores de transporte que você pode utilizar. Como é que funciona o planejamento na Comunidade Europeia? Você tem para cada um desses corredores, a comunidade estabelece um gestor, né, um líder, um ponto focal, que trabalha junto com uma equipe técnica, identificando todos os gargalos e oportunidades que você tem em cada um dos corredores. E aí há uma disputa de argumentos, né, uma disputa de teses e de defesa, né, de cada um defendendo o seu corredor, de uma forma muito técnica, em que você coloca o que você precisa de aprimoramentos, e aí o Wagner foi muito feliz, assim, você começa sempre nessa escala em melhorar a operação, é o menor custo com um resultado mais rápido, né? Depois você amplia isso para um aprimoramento da infraestrutura, do que já existe, depois você pensa em construção de novas infraestruturas. Então, nessa disputa de defesas, cada um defendendo o seu corredor, você tem aí, em todos os casos, você tem melhorias e aprimoramentos que você precisa fazer. Então, aí, respondendo a sua pergunta, por exemplo, no caso do Arco Leste, você tem algumas dificuldades ferroviárias que precisam ser enfrentadas, né? As ferrovias que ligam o Centro-Oeste ao Litoral Leste, ali no Espírito Santo, a parte até da Bahia, do Rio de Janeiro, essa ferrovia ela é com bitola métrica, ela tem uma dificuldade de competitividade com as ferrovias de bitola larga, por exemplo, que chegam a Santos. No corredor do Arco Norte, você atravessa a floresta amazônica, né? Então você tem uma dificuldade ambiental a ser enfrentada. Então, tanto na questão da rodovia, BR-163, das ferrovias, né? A ideia da Norte-Sul, a ideia da Ferrogrão, são ferrovias que precisam enfrentar a questão ambiental. E tudo que vem para o Sul vai enfrentar nitidamente, partindo de Santos, mas também indo para Paranaguá, indo para Rio Grande, tudo isso vai enfrentar um problema de congestionamento, de estresse do limite da capacidade. E aí você vai ter que sempre pensar em modelos cada vez mais sofisticados e mais caros para ter uma capacidade maior, né, mantendo o nível de serviço, sem formação de fila, sem atraso na entrega de cargas e assim por diante. Então, cada corredor tem o seu desafio, cada um precisa de certos investimentos e a disputa é legítima e tem que ser debatida, né? Eu tenho falado muito recentemente do corredor Centro-Leste, que acho que é uma grande oportunidade para o país, mas a gente também ouve muito falar do corredor do Arco Norte, né? E acho que todos eles estão disputando aí os seus espaços.
Eu percebo de forma bastante clara, né, que nós temos uma demanda bastante reprimida dentro do nosso país e que a gente pode encarar todos esses pontos que foram elencados pelo Montenegro como oportunidades também, não só como dificuldades. Wagner, quando a gente fala nestas oportunidades, pelo menos dentro da minha percepção, não sei qual é a tua opinião em relação a esse ponto, a gente notoriamente precisa atrair a iniciativa privada para esse jogo. A gente vem atraindo principalmente com essas concessões, mas me parece que ainda os nossos prazos ainda caminham em passos bastante lentos para que a gente faça essas concessões. Nós estamos no caminho certo e depois eu quero provocar os dois em relação à questão do commodities. Qual é a tua visão, Wagner? Olha, a gente tem visto os investimentos chegarem, né? Um exemplo disso é a STSI Rio de Janeiro, é um grande grupo. A STSI é um grupo mundial que opera em vários portos do mundo e ela tomou conta da operação da antiga Libra Rio, né? E é um grupo com um mindset internacional, assim como a Deep World. Então a gente vê esses grupos se interessando pela operação portuária no Brasil. Obviamente que a gente tem uma questão de arcabouço legal que a gente precisa vencer, nossos processos ainda são muito burocratizados, você tem um sistema operacional que deve dar conta de informações para os importadores e os exportadores, mas que também manda inúmeras informações para o órgão anuente, então isso traz um estresse a mais, uma necessidade de infraestrutura a mais, que muitas vezes esses grupos internacionais não entendem, né? E na contrapartida a gente não se interessa ou não cria condições legais para que a gente possa fazer investimentos em tecnologia, né? Melhorar esses processos, automatizar, então acho que ainda há uma falta de sensibilidade nesse sentido que a gente precisa buscar. Mas eu vejo que, por exemplo, dividindo até um pouquinho da experiência dos terminais do norte que a gente presta serviço, a PM Terminals, a PCM e a STSI Swap, eles têm investido muito na parte de automação de processos com OCR nos cranes, né? Eles estão começando esse projeto, já estão analisando, e também a parte de movimentação de carga solta. Então, quer dizer, eles estão mudando a característica de operação da carga deles, né? Isso já é algo que vem de fora, diretrizes que vêm de fora, baseadas em estudos que eles têm para fazer esses investimentos. Então, acho que falta um pouquinho disso, né? Da gente ter essa visão mais voltada para que é preciso a gente mudar, desburocratizar algumas coisas para que esses grupos internacionais possam vir e embarcar de vez, independente também dessa questão legislativa. Acho que o tempo de concessão ele é muito pouco, 25 anos para os investimentos que são feitos. A gente fala de investimentos milionários, Maxwell, você sabe. Sim. Um sistema de OCR hoje a gente não vai falar numa cifra menor do que 5 milhões. Então, assim, para ter isso operacionalizado, né? Então, você não consegue atrair o investidor para utilizar uma concessão de 25 anos com o argumento de que ele vai conseguir explorar uma área com a economia do jeito que está hoje, né? Então a gente precisa mudar um pouquinho essa visão e criar condições melhores para esses investidores, esses players virem para o Brasil. Eu vou me utilizar da liberdade que eu tenho com os dois. Eu tinha plena certeza que eu iria fugir da nossa pauta, até porque vocês enriquecem muito com tamanha informação de qualidade que vocês trazem nesse debate. Quero fazer um questionamento para o Montenegro. Montenegro, o Wagner falou em relação a investimentos, né? Principalmente evolução tecnológica. A gente percebe aí um volume de automação significativo dentro do nosso país. E a gente percebe uma dificuldade gigantesca em aprovar principalmente o reporto, né? A renovação do reporto, que dá incentivo principalmente para a importação de maquinários e equipamentos para o nosso país. Você acredita que essa agenda passe no Congresso Nacional ou nós vamos ter dificuldades para 2021? Essa discussão é uma discussão muito importante, Marcos. A discussão de uma política, né, de desenvolvimento nessa área de logística e infraestrutura, ela passa por uma discussão clara, e você falou bem, entre o papel do investidor privado e o papel do Estado. Eu acho que aí há uma dobradinha, há uma possibilidade de complementaridade muito grande. Assim, o privado tem um grande interesse em investir e cabe ao público criar o ambiente, né, o ambiente de negócios adequado para que esse investimento ocorra no melhor da sua eficiência. E eu não tenho dúvida que quando a gente entra, principalmente no setor portuário, no setor de logística, que a gente vai enfrentar uma competição internacional, nós temos que disputar com gigantes aí que vendem a mesma carga que a gente no mercado internacional, e nós precisamos ter aí um custo logístico mais baixo possível para ser competitivo nesse mercado internacional. E para competir com esses gigantes, certamente é preciso
dessa parceria com o Estado e o Estado colocando os incentivos corretos. E aí você citou o Reporto tem demonstrado ser um incentivo correto, ser um incentivo importante para o setor. Com o Reporto nós tivemos um volume muito grande de investimentos, então é preciso pensá-los. Sempre que a gente pensa em incentivos de governo, é preciso pensar também o seguinte, esse incentivo vai até um certo ponto, daqui a pouco a gente está caminhando com as próprias pernas e não precisa dele mais. Mas eu acho que nesse momento, nós estamos num momento de necessidade de investimentos intensivos. E nesse momento é o momento que nós precisamos do incentivo. Então, esse olhar da política do setor de logística e infraestrutura, ele é importantíssimo, olhando sempre o interesse, a vontade e o potencial de investimento privado, com um ambiente adequado que pode ser criado pelo Estado, né? Só para dar um exemplo, a questão dos incentivos à cabotagem, que o governo tem discutido muito, e que certamente vão precisar de uma política nesse formato, né? Investimentos privados associados a ambientes adequados e incentivos públicos para fazer com que isso deslanche no país. Até porque com a BR do Mar, né, e esses incentivos, a gente pode incentivar a indústria nacional de navegação, né? Eu acho que isso é extremamente importante e coerente, principalmente pelo momento que a gente está vivenciando. Wagner, quero ser direto e objetivo com você. Você acredita na renovação do Reporto para 2021 e se isso de alguma maneira afeta investimentos dentro do setor, caso ele não seja renovado? Acredito sim. Caso os nossos deputados façam os papéis que eles têm que fazer, de levar essa bandeira no dia da votação e deixar claro, né, que a nossa região precisa muito desses investimentos. Sem eles, Maxwell, eu vejo que a gente vai entrar numa idade das trevas nos nossos terminais, né? Porque pouquíssimos vão ser aqueles que vão realmente investir, aqueles que têm a característica de ter a linha armadora, talvez, por uma questão de necessidade de melhorar os seus processos, mas eu acho que isso é muito pouco, né? A gente tem, como o Montenegro disse, um país de dimensões continentais, portos com diferentes características e todos eles necessitam de investimentos. E se fosse possível, acho que até a agenda do Reporto ela deveria ser aumentada, porque hoje a gente tem alguns NCMs, né, de equipamentos e equipamentos de informática e até alguns tipos de licenças e softwares que você pode trazer no Reporto, mas acho que isso deveria ser ampliado para todo tipo de produto portuário, né, especialmente serviços também. Montenegro, deixa eu te fazer uma colocação. Quando eu estava vindo para cá, eu comentei em casa, né, que eu iria te entrevistar. E veio uma pergunta direto lá de casa. Você me ensinou a fazer laboratório, né? Eu lembro que em certa oportunidade nós estávamos reunidos e você comentou comigo, falou: Maxwell, o laboratório é o segredo de absolutamente tudo, né? Quando você está lá no chão de fábrica, né, quando você evidentemente conhece dos problemas, você pode construir políticas públicas para que você possa solucionar e equacionar tudo aquilo que você enfrenta, não só no teu dia a dia, mas também dentro do nosso país. E falando em laboratório, eu fiz um laboratório lá em casa, né, Montenegro? Agora usando da liberdade que eu tenho com você. E a minha esposa fez uma colocação, Montenegro, falou: Maxwell, você atua aí no Porto, né, debate com uma série de pessoas, e eu fico ouvindo aí o Porto de Santos batendo recordes de movimentação, outros portos batendo recordes de movimentação, e a gente percebe o produto aqui, né, ela me disse o óleo de soja, né, a palha de aço, em falta, muitas vezes com um valor extremamente alto. O que está acontecendo, Montenegro? É só o dólar que está impactando nisso tudo, ou nós estamos realmente nos transformando num grande país somente exportador, estamos importando a um dólar altíssimo e fazendo com que a população, de um modo geral, sofra e sofra muito com tudo isso? Não tem dúvida, isso é uma coisa que eu acredito muito fortemente, que nós precisamos mudar um pouco a nossa política industrial como um todo, né? Nós temos que entender que a gente precisa olhar o que acontece no mundo inteiro, né? Os modelos de desenvolvimento da Europa, os modelos de desenvolvimento da Ásia, e assim, se a gente olhar com cuidado, nós vamos enxergar que todos esses países passaram por um momento de montar parcerias internacionais. E a importância dessas parcerias internacionais é que elas permitem que você absorva tecnologias que você não conheça, que você consiga agregar valor para produtos aqui dentro do país e exportar produtos com maior valor agregado, mas para isso tem uma grande dificuldade, que é entrar em mercados internacionais. Por isso essas parcerias são tão importantes, né? Então, eu acho que certamente nós vamos caminhar, e eu acho que estamos caminhando para isso, para um olhar para a política industrial
de que nós temos um mercado importante no país, mas que há um mercado mundial que nós precisamos disputar ele. E aí nós vamos ter que pensar uma forma de estabelecer parcerias e agregar valor aqui. Para isso, a gente precisa de algumas coisas, principalmente duas, que eu vou dizer aqui, que são essenciais para que isso aconteça. Uma é logística e transporte, que é a atividade essencial em qualquer coisa que a gente queira fazer, né? Essencial à vida humana. Então, a gente precisa ter uma logística barata. E o segundo ponto é energia. Nós precisamos ter energia barata para também ser competitivo. Então, com esses dois pontos, a gente pode pensar nesses formatos, agregar mais valor, como você diz, e produzir a partir daqui e encontrar mercados mundiais. Assim, a gente vai conseguir uma forma econômica mais equilibrada para a gente ter produtos mais baratos aqui e com ganhos de escala para vender no mundo inteiro. Montenegro, para finalizar, né, a gente infelizmente está chegando ao final do nosso programa, eu quero te fazer este questionamento. As pessoas, de um modo geral, têm a percepção que somente o setor portuário vem se beneficiando desses recordes de movimentação. Você fez algumas ponderações nesta questão, principalmente de investimentos, né, dessas parcerias. Mas nós temos uma importação muito tímida no nosso país, focada muito na indústria automobilística e na indústria química. São esses vetores, são esses pilares que precisam também ser desenvolvidos? Ou seja, nós precisamos de carga de maior valor agregado nos portos do Brasil, Montenegro? Sim, eu acho que é por aí. É lógico que nós temos um potencial de exportação de commodities e que a gente tem que, claro, conduzir. Mas esse potencial de exportação de commodities nos coloca conectados a algumas evoluções que a gente pode explorar. E isso é a grande ciência do que a gente tem que estudar para fazer o nosso desenvolvimento, né? Esse mercado de commodities, ele se conecta a algumas coisas. Nós exportamos muito minério, nós podemos beneficiar esse minério, nós temos um grande potencial de proteína animal, e a gente pode processar isso cada vez melhor e vender proteína processada. A gente tem aí os granéis agrícolas, que a gente pode avançar para a produção de máquinas, equipamentos agrícolas, e assim vai. Assim, a gente tem condição de fazer conexões e aumentar a complexidade dos produtos que a gente desenvolve, que a gente produz, e ser competitivo nessas coisas no mercado internacional. Sempre passando por aquelas coisas que a gente falou, né? Energia barata, logística barata, ambiente de incentivos adequados, que permita a gente ter uma competição mundial. Mas você tem razão, é preciso olhar um pouco para isso que o mundo tem chamado de desenvolvimento por complexidade. Há identificações já de que os países mais desenvolvidos eles têm uma pauta de comércio exterior de produtos de maior complexidade. Então, eu acho que nós temos que caminhar para isso, sem, claro, deixar de olhar o grande potencial que nós temos de exportação de commodities, que sempre vai ser um suporte importante da nossa economia e que tem aí demonstrado, cada vez batendo recordes, cada vez mais a sua força e possibilidade de suportar esse nosso avanço em inovação, em tecnologia, que nos permita explorar mercados de maior complexidade e tecnologia. Meu presidente, quero muito agradecer a tua presença aqui com a gente. É um prazer enorme sempre ter você aqui conosco, debatendo em altíssimo nível, e também te agradecer porque toda vez que eu te convido, você sempre arruma espaço na tua agenda para que a gente possa debater de altíssimo nível. E já fica aqui toda a minha gratidão do aprendizado que eu tive com você ao longo de tantos anos e para que a gente pudesse também, conjuntamente, conquistar um espaço como esse. Muito obrigado, Montenegro. Obrigado, Maxwell. Parabéns pelo trabalho, pelo desafio. Boa sorte. Conte sempre comigo aqui. Wagner, o Montenegro falou muito na questão de desenvolvimento. A gente percebe que não é uma particularidade do Porto de Santos, recordes de movimentação. A gente percebe isso acontecendo também em outros portos, como no sul do país, entre outras localidades. Por que as cidades não sentem isso em relação ao emprego, em relação especificamente ao desenvolvimento para aquelas cidades que abrigam estes portos no Brasil? Essa é uma pergunta bastante interessante, especialmente porque tem um pouquinho de maquiagem aí, né? Esses números, eles são medidos em tonelagens, né? Então a gente tem muita coisa puxada pelas commodities, né? Então a gente, com o aumento da chegada da safra e o aumento da exportação de grãos, essas
esses recordes, eles se acirram, né? Porque a gente conta as tonelagens de container mais carga geral. Agora, passa por um pouquinho da transparência nos investimentos. A gente tem uma arrecadação enorme que vem oriunda do porto, das taxas de importação que são cobradas nos processos portuários, né? E exportação também. E precisava ser clarificado um pouquinho melhor para onde vai esse dinheiro, né? Então tem um pouquinho de lição de casa do governo federal, que é o grande arrecadador desses impostos, e depois ele transmite isso para o estado e para os municípios, e dessa forma poder explicar onde que cada recurso está sendo empregado. É uma sensação que até eu sinto, Maxwell, às vezes, especialmente quando a gente passa pelo porto, né? A gente, em determinados momentos, vê um acesso que não está tão bom, e transitar com um carro de passeio já é difícil. Eu fico imaginando um caminhão com toneladas e toneladas de material, ou com containers, a dificuldade que não é, né? Então é importante sim a gente ter uma transparência melhor para que essa sensação não fique latente para todo mundo que está ou sendo usuário do porto ou tendo um relacionamento com o porto, que é a cidade. Wagner, eu tenho a habilidade de voltar no tempo, né? Então eu vou apertar o meu botãozinho, quero voltar no tempo 10 anos e quero recordar na época que eu e você estivemos em Rotterdam, né? Nós estávamos numa reunião em Rotterdam debatendo principalmente a automação. E naquela situação a gente percebia, particularmente eu me sentia bastante motivado no volume de automação que possivelmente o país poderia ter na próxima década. Eu tenho um sentimento que nós demos um passo para frente e 3 para trás. Você acompanha esse sentimento? Como é que está o desenvolvimento no critério de automação nos portos do país, Wagner? Max, eu compactuo do mesmo sentimento, e hoje, tendo a experiência de poder trabalhar com terminais em portos em diferentes lugares do Brasil e também no mundo, me chateia e me entristece muito, porque a gente vê um grande movimento há 10 anos atrás, muito motivado pelas questões legais, né, de necessidades legais pela implantação de um controle de acesso, mas que a gente tinha esperança de que isso fosse trazer investimentos e melhorias nos processos no terminal como um todo. Então a gente estava falando de automação para operação de carga e descarga de navio, operação de pátio, recebimento de veículos, e isso não aconteceu. Acredito que um pouco por conta da questão legal, das dificuldades que você tem para implementar, a questão de custos para importação de materiais, que passa um pouquinho pelo reporto também, da gente melhorar essa lista, aumentar os incentivos. Então tudo isso, infelizmente, não fomentou a parte de automação como nós esperávamos. Por um outro lado, eu vejo terminais que estão tentando fazer a sua lição de casa, dentro de todas as dificuldades de investimento. A gente tem o exemplo dos portos do Nordeste, que hoje tem investido em questões de automação dos processos de descarga de navio, sem necessariamente ter aí uma questão legal, né? Eles venceram alguns problemas, obviamente, de operação portuária com sindicatos e tudo mais, o que permitiu que eles pudessem fazer isso, né? Mas ainda é muito tímido. A gente espera e tem a esperança que nós não percamos mais uma década para frente, para não ficar tão atrás dos terminais no mundo, né? E a gente já está começando a ficar atrás de terminais na América Latina, o que é um problema, né? A gente tem terminais no México ofertando serviços melhores, a gente tem terminais na Colômbia ofertando serviços melhores, já semi-automatizados. Então, quer dizer, a América do Sul e em especial o Brasil, que é um país gigante com vários portos, ele precisa ter um carinho melhor e, fazendo um paralelo com o que o Montenegro falou, ter uma política de investimento para que incentive isso, porque um porto competitivo, ele realmente é um porto que interessa ao armador levar o seu navio, levar a sua carga, para que a gente possa usufruir um pouco melhor dessa riqueza, né, que o porto pode proporcionar. Sem sombra de dúvida, Wagner, e por sinal eu escrevi isso na minha coluna hoje no jornal A Tribuna, onde eu digo que nós temos que ir em frente, não porque atrás vem gente, mas porque tem muita gente na nossa frente. Infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa. Wagner, quero te agradecer muito pela tua presença aqui conosco, é um prazer enorme te receber, porque você enriquece de maneira grandiosa a participação aqui no programa Porto 360. Max, mais uma vez, parabéns ao Grupo A Tribuna pela iniciativa e desejar sucesso e sorte, que esse espaço se notorize mais e mais para trazer informações de forma simples para todas as pessoas, para que elas possam entender o porto e realmente enxergar o valor que ele tem. Muito obrigado. Eu que agradeço e já quero o compromisso do Wagner para que ele possa, junto conosco, continuar nessa caminhada debatendo a maior joia que nós temos na nossa região, que é o Porto de Santos. Porto 360 vai ficando por aqui, movimentando muito mais
que informação. Um forte abraço e até semana que vem.